Paulo aos Filipenses, e esse texto introdutório já nos ajuda bastante a entender a mensagem e o contexto dessa carta. Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, de 1 a 26. Quando você encontrar, fique de pé, em reverência à palavra de Deus, para lermos alternadamente. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E também faço esta oração. Vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé.
Amém, queridos. Podem sentar? Esse texto que nos explica já muitos dos detalhes, como, por exemplo, fala já Paulo da sua ocasião de prisão, fala Paulo já do seu testemunho na cadeia, na prisão em Roma, quando pôde falar do evangelho para toda a guarda pretoriana. Fala-nos aqui também do encorajamento que ele passa para outros irmãos na fé, que vendo a sua condição e compromisso de pregação do evangelho, a sua alegria ao viver o evangelho e pregá-lo, mesmo estando em cadeias, suportando algemas, outros irmãos se sentiram encorajados de fazer muito pelo evangelho, estando em liberdade, olhando para a situação daquele apóstolo em vias de ser martirizado, alguns anos depois, e todo o seu vigor e alegria contribuindo com o reino de Deus. Nós vamos começar mais um estudo panorâmico, que agora nessa sessão das cartas pastorais, das cartas eclesiásticas de Paulo, e vimos na semana passada uma bonita carta e também muito rica em lições e aprendizados, está lá no nosso canal da IPA no YouTube, que é a carta aos Efésios. E hoje nós vamos falar da carta aos Filipenses, tal qual a carta aos Efésios é uma outra carta onde Paulo também registra por ocasião de cadeias, de estar preso em Roma. Por isso a data delas é muito próxima. Mas para você que nos assistirá aí no YouTube da IPA, você já fica convidado a participar presencialmente conosco desse encontro de fé, de aprendizado da palavra, que é muito gostoso e muito mais abençoador presencialmente. Nós ficamos aqui na Avenida Cláudio Sanders, número 524, no bairro Centro, de Ananindeua. Você pode consultar nossas programações no nosso Instagram, @IPBAnanindeua, ou no nosso site ananindeua.ipb.org.br. O nosso estudo de hoje, na nossa lição 17, fala da carta de Paulo aos Filipenses. E os nossos alvos são três, meus irmãos. Primeiro, saber. Saber o que, queridos? Vamos ler juntos? Perceber quanto a ajuda mútua na igreja é importante e como Deus a usa para socorrer os seus. Paulo escreve uma carta chamada Carta da Alegria para uma igreja com a qual ele tinha uma convivência muito doce, muito aprazível. Era uma igreja que acolheu bastante ele. Você vai lembrar, está lá em Atos 16, a gente vai ver um pouco mais à frente como começa a igreja de Filipos, e na casa de uma grande mulher de Deus. Alguém se arrisca a dizer quem foi? É uma personagem conhecida aí do livro de Atos. Atos 16, ninguém? Começa na casa dela, a igreja de Filipos. E é Lídia, muito bem, queridos. Lídia, se tivesse a minha esposa Sueli, que gosta desse negócio de bombom, né? Já ganhava o bombom. Mas aqui você ganha o quê? Conhecimento da palavra, que é melhor ainda. Então, queridos, Lídia, ela é convencida pelo Espírito Santo e lá ela constrange Paulo e Silas, que estavam ali nessa região da Macedônia, em Filipos, depois de ele ter tido aquele sonho de passar adiante, né, até a Macedônia para pregar o evangelho. E ele, então, é chamado com Silas por Lídia, que é convencida pela pregação, e então na sua casa começa a igreja de Filipos. E olha só quanto que Paulo tinha uma experiência especial com essa igreja. Mas ele mostra que, nos seus dizeres, nesses 4 capítulos dessa carta, o quanto que é importante a convivência comunitária. Às vezes a gente lembra desse tema da alegria e esquece que um dos principais temas da carta aos Filipenses é vivência comunitária da fé. Depois é um outro objetivo nosso na nossa lição de hoje, sentir. Ao aprendermos a vivência comunitária da igreja como um compromisso mútuo de todos nós, nós vamos nos deleitar com o quê? Com a comunhão, leia comigo, que há no corpo de Cristo. Quando a gente entende esse compromisso, a gente para então de disputar posições. A igreja ela deixa de ser um ambiente de discordâncias para ser um ambiente de deleite, prazer e satisfação.
de quem sabe que há lugar para o serviço para cada um de nós, de maneira que nós podemos nos alegrar neste lugar com o serviço, não importa qual seja a função que o Senhor tem nos vocacionado e chamado para fazer. E ao aprendermos isso, queridos, nós vamos aplicar nas nossas vidas, agindo para quê? Adotar posturas de gratidão a Deus e aos irmãos. Gratidão porque Ele nos colocou na grande família na fé. Gratidão porque Ele tem nos enriquecido com bênçãos celestes em Cristo Jesus. Gratidão porque Ele nos salvou e nos fez membros do seu projeto eterno, membros da sua igreja. Na introdução, queridos, nós destacamos que Filipenses é uma epístola informal de Paulo e ela aponta para Cristo como centro da fé cristã. Com um total de 104 versículos, o nome ou o título de Jesus ocorre 51 vezes ao longo dessa epístola. E Filipenses destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e pela demonstração do amor do apóstolo à igreja local. Veja só, praticamente metade dessa carta, é muita coisa, gente. Metade dessa carta é falando sobre Jesus. É falando sobre Cristo. É uma carta que aponta não para o homem, como as outras também não apontam, mas essa com muito destaque, mostrando como que a comunidade que vive com Cristo no centro da sua fé, da sua teologia, da sua prática, da sua missão, ela caminha de maneira conjunta, unida no vínculo de Cristo. E aqui ele nos ensina sobre essa demonstração de amor, sobretudo do seu amor para com aquela igreja. Ele que diz que ansiava por vê-los mais uma vez. Ele está preso e desejoso de ver aqueles irmãos o mais rápido possível, considerando o carinho, o amor que ele tinha para com aqueles irmãos. Também é importante lembrar que Paulo estava encarcerado quando escreveu essa epístola, o que não o impediu de declarar várias vezes a alegria por fazer contato com a igreja em Filipos. Imagine você, Paulo, que está ali, não apenas preso, mas privado do contato com os seus irmãos. Ele que tinha abandonado todos os seus privilégios de judeu, de uma autoridade do sinédrio, provavelmente, de alguém com reputação entre o povo judeu, para viver a Cristo. O que ele tinha agora, meus irmãos, não dizia mais respeito à fé judaica, ele tinha sido renegado, abandonado por eles. Ele estava agora num contexto de pertencer à família de Deus. E ele, mais do que ninguém, sabia o quão importante era viver na comunidade, porque a igreja do Senhor, aonde ele teve a oportunidade de plantar e aonde ele teve a oportunidade de escrever, era a família dele, eram os irmãos dele, eram os pais e as mães dele, enxergando ele com grande importância a igreja. Eu falava hoje à tarde com um jovem sobre paternidade, sobre filiação na fé, aconselhando a encontrar contentamento no Senhor. E eu dizia a ele, tentando confortar-lhe, que nem sempre é fácil nós desenvolvermos, meus irmãos, a nossa fé quando não há apoio no nosso próprio lar, na nossa própria família. Eu sou um privilegiado, mas de repente você não teve esse mesmo privilégio de nascer num lar cristão, onde os seus pais te ensinaram o caminho do Senhor, te motivaram com seu testemunho a amarem a Cristo e a sua igreja, e muitas vezes você teve que encontrar do próprio Cristo essa motivação, esse refrigério, esse consolo, quando tudo na tua família te dizia o contrário. E é por isso que uma das marcas mais belas da igreja do Senhor é que nela nós não temos apenas um ajuntamento de pessoas, de adoradores, nós temos uma família, muitos irmãos e irmãs, pessoas mais velhas com quem nos aconselhamos, que nem sempre vão ser nossos pais, mas como se fossem na fé. Gente mais nova que vai contar com teu apoio, não necessariamente são os nossos filhos de sangue, mas são pessoas pelas quais nós nutrimos afeto verdadeiro, profundo e sincero. E isso nos ensina a ver no exemplo de Paulo para com essa igreja, essa filiação, esse pertencimento à família na fé. Paulo estava encarcerado, queridos, preso, e nem isso o impediu de diversas vezes dizer para aqueles irmãos, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo,
alegrai-vos. E a gente tem uma grande facilidade de perder de vista essa alegria, esse contentamento que só tem aqueles que pertencem à família de Deus. No nosso olhar panorâmico dessa carta, meus irmãos, há algumas informações básicas para refletirmos. A primeira delas é que essa carta, como as outras que nós estudamos até aqui de Paulo, integra esse grupo de epístolas paulinas eclesiásticas, ou as igrejas. O autor é Paulo, ele se identifica no primeiro capítulo, capítulo 1, verso 1. E eu vou repetir isso aqui até a gente chegar lá. Eu falo sempre, por quê? Que prova muito a grande probabilidade, embora alguns teólogos defendam que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, nós temos grande chance de que não tenha sido. Por quê? Porque todas as cartas Paulo se identifica. E aos Hebreus ele não há identificação. Veja, é mais fácil que Barnabé tenha escrito, ou Lucas, a carta aos Hebreus. Porque Lucas ele não registra o seu próprio nome nem no Evangelho de Lucas, só já no final, e da mesma forma no livro de Atos dos Apóstolos. Então existe uma redação parecida, mas o fato é que a carta aos Hebreus ela tem essa característica, enquanto que a carta aos Filipenses, como as outras cartas de Paulo, são autografadas. É essa que é a expressão da teologia bíblica, autografada. Por quê? Porque ele assina a carta. Ele está dizendo, Paulo e Timóteo. Timóteo foi quem o ajudou a escrever. Servos de Jesus Cristo, a todos os santos, com os bispos, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A data dessa carta é alguns anos antes do seu padecimento em Roma, a mando de Nero, e ela foi escrita no ano 61. Muito provavelmente Paulo foi martirizado em Roma, quando já se intensificou a perseguição aos discípulos, sobretudo Pedro e Paulo, como grandes expoentes da fé cristã no meio do primeiro século. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, segundo a tradição cristã, e ele pediu para que invertessem a cruz, pois não se sentia digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo. Então ele morre, provavelmente, Paulo, no ano 67, 3 anos antes da destruição de Jerusalém, no ano 70. E ele escreve essa carta em 61, 6 anos antes de morrer. Mas não é a última carta que ele escreve. Quem vai se lembrar? Qual é a última carta que ele escreve? Paulo? Ninguém se arrisca? Não vou nem dizer valendo um bombom, né? Não, chegou perto. Segundo a Timóteo. É a última carta. É só você lembrar do texto quando ele diz, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso ele já diz caminhando, quando ele diz, inclusive antes de dizer essa bonita frase lá a Timóteo, ele diz assim, estou sendo como oferecido por libação. Porque ele está vendo o soldado passar com a espada todo dia na frente da cela dele. Não tem mais jeito. Agora é o fim da linha. Mas tudo bem. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas aqui também não está muito longe disso. Está bem perto também desse seu padecimento. O versículo-chave é Filipenses 4, verso 4. Veja comigo na sua Bíblia e vamos ler todos juntos. Filipenses 4, 4. E define o tema dessa carta do apóstolo Paulo. Vamos ver? O que diz? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O tema central e talvez mais relevante da carta aos Filipenses está ligado à alegria que é separada das circunstâncias. Pensar na alegria olhando para quando está tudo bem na nossa vida, ou pensando para quando estamos enfrentando tempo de bonança, de paz, de cumprimento dos nossos planos, dos nossos sonhos, é muito bom. Mas e numa cadeia presa em Roma, prestes a morrer? Você dizer para alguém se alegrar e se alegrar também, dando o seu próprio testemunho para encorajar outras pessoas. Esse é o grande tema-chave aqui dessa carta. E a expressão-chave, por mais que a gente pense que é alegria, na verdade é unidade. Foi o que eu disse inicialmente. O esboço dessa carta, meus irmãos, ele é bastante simples. E ele se divide em 3
sessões. A primeira sessão fala do progresso do evangelho. Ele fala isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Primeiro, por meio dele. E não para se vangloriar, mas Paulo fala do progresso do evangelho por meio do seu ministério como forma de mostrar como que um grande pecador pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Toda vez que Paulo aponta para ele, meus irmãos, no contexto das suas cartas, ele não está chamando atenção para os seus grandes feitos, porque toda vez que ele chama atenção para ele, ele fala das suas lutas, das suas dificuldades, das suas tribulações, das suas misérias, das suas tentações, das suas provações. Paulo nunca olha para ele e diz: olha, vejam que grande homem de Deus eu sou. Ele diz assim: eu sou o maior dos pecadores. Quando ele chama atenção para ele, é para motivar alguém que pensa que não pode ser nada, que não pode ser usado, que não pode ser alguém canalizado pelo Senhor para abençoar outras vidas. E Paulo olha para mim, olha o que ele fez comigo, olha quem eu era. Eu era um perseguidor da igreja e hoje posso ser alguém usado pelo Senhor com êxito, sendo um propulsor do evangelho, me alegrando até sob algemas. Porque ele não pode fazer o mesmo com você? E ele fala do progresso do evangelho também por meio dos filipenses. Porque lembre sempre de Atos 16. Tem igrejas que, para serem plantadas, como foi em Éfeso, por exemplo, que vimos na semana passada, passaram antes por momentos de muitas lutas e perseguições. Em Éfeso, por ter mexido com todo o comércio daquela região, Paulo ele é expulso de lá, quase que morto, apedrejado, porque a idolatria Diana dos Efésios foi gravemente prejudicada com a pregação de Cristo, com a conversão em massa das pessoas que ouviam a pregação de Paulo. Em Corinto enfrentou dificuldades. Em outras cidades da mesma forma, foi expulso de lugares por onde pregou. Mas nessa cidade era muito especial. Tem lugar que enfrenta resistência, mas tem lugar que chegou, parece o fósforo na gasolina. Sabe? É explodir rápido. Tem lugar que você chega para começar o trabalho, você tem que passar 5, 6, 7, 10 anos para ter um convertido. A gente está em Águas Brancas, já tem 2. Já tem uma família, já tem gente frequentando. Você chega em locais que estão dentro do projeto de Deus, mas com uma dose a mais de perseverança. Tem lugar que chega e já estava preparado o terreno, como em Filipos. Paulo chega em Filipos, movido pelo Espírito Santo, que falou a ele em visão, e ele e Silas começam a pregar, e sem tanta argumentação, rápido já, uma moça se converte, a jovem Lídia, já oferece a sua casa. Vocês já pensaram nisso? Começou a pregar, se converteu. Olha, inclusive eu quero que comece um ponto de pregação na minha casa. Assim rápido. Nem conhecia eles. Já imaginou isso? Deus preparou todo o terreno. Então Paulo não tinha como ter um outro olhar para com essa igreja, que tinha problemas, que tinha coisas para melhorar, mas que era uma igreja que o acolheu muito carinhosamente. E sobretudo, não somente a ele, mas também o evangelho. Paulo se alegrava de ver como eles estavam vivendo a Cristo. Eu olho para a igreja de Filipos e a gente vê tanta inspiração. Eu imagino a comunidade de Filipos muito dentro de Atos 2, 42 a 47. Mas fora do ambiente judaico. Quando a gente olha para Atos 2, 42 a 47, a gente vê a igreja ainda de judeus convertidos, vivendo e compartilhando tudo em comum, louvando a Deus com alegria e singeleza de coração, permanecendo unânimes no templo e perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Contando com a simpatia de todo o povo, e dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Isso é a igreja de Jerusalém, que é bonita, mas eu vejo essas mesmas marcas quando eu olho para a igreja de Filipos, que é formada essencialmente por quem? Gentios. E aí você vê a graça de Deus. Sabe aquela igreja que você visita, que é acolhedora, que é uma igreja que é amável, que as pessoas são amigas, que as pessoas, embora tenham as suas diferenças, elas se amam, elas procuram saber como é que as pessoas estão.
Você vê aquele calor, aquela simplicidade. Eu só consigo pensar na igreja de Filipos quando eu lembro desses parâmetros aqui nas igrejas neotestamentárias. Você vê outras igrejas marcadas pela divisão, como Roma. Nós estamos estudando aqui a carta aos Romanos, na nossa escola bíblica dominical, e vemos que lá tinham dois grupos bem definidos: os judeus que pensavam ser privilegiados e os gentios que pensavam ser privilegiados também. Os judeus porque eram um povo herdeiro da promessa. Os gentios porque pensavam que os judeus eram menos importantes porque rejeitaram o Messias. E somente depois creram. E eles então, bom, a gente nem rejeitou, então a gente creu de primeira, somos melhores que vocês. E Paulo vem desconstruindo tudo isso, como a gente está vendo detalhadamente na carta aos Romanos. Filipos não tem esse detalhe aqui, é o que nos chama bastante atenção. A segunda seção dessa carta fala sobre advertências contra falsos mestres. Essa era uma preocupação, querido, de todas as cartas. Todas as cartas batem nessa tecla de dever, de atenção, de vigilância para com o genuíno evangelho. Porque não poucos foram os que tentaram arrebatar as ovelhas do aprisco do Senhor, mas não conseguiram, porque lhe pertenciam. Muitos, desde o princípio da igreja. Heresias atrás de heresias. E a oportunidade que nós tivemos aqui na igreja de estudarmos um pouco mais sobre história da igreja, você vai se assustar com a quantidade de heresias que surgiram nesses primeiros séculos, motivando os apóstolos a escreverem as cartas. E esse é o motivo porque se formou o Novo Testamento. Combate de falsos mestres, combate de heresias e de doutrinas falsas sobre o evangelho. E na terceira e última sessão, Paulo faz exortações e agradecimentos a esses irmãos da igreja de Filipos. Essa é a visão panorâmica que nós temos. Se tivéssemos que resumir Filipenses em uma sentença, em uma frase, queridos, poderíamos dizer que Paulo incentiva a igreja em Filipos a viver alegre e em unidade no serviço de Cristo, contrastando conflitos internos, como o de Evódia e Síntique, que vão ser referidos aqui no capítulo 4, e que estavam ali vivendo em discordância, e Paulo busca corrigir isto para que eles permanecessem naquela grande marca de Filipos, que era a comunidade, a unidade na fé. Então, tudo isso, Paulo passa por um tema que vai norteando a carta. Dois temas: unidade e alegria. Porque se estamos unidos, estamos alegres no Senhor. Dois sentimentos interdependentes. Também vemos no seu contexto, queridos, que é uma coisa importante de examinarmos, a cidade de Filipos, ele era um importante polo da Macedônia. Filipos se destacava pela extração de minério e ouro. E em 31 depois de Cristo, próximo ali do tempo onde se sucederam os episódios relativos ao ministério de Jesus na terra, a cidade de Filipos se tornou uma colônia de Roma, como está lá em Atos 16:12. A língua falada lá passou a ser o latim, que era a língua oficial do Império Romano. A cidade foi considerada uma pequena Roma, com investimentos, estava localizada na Vila Inácia, principal estrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente. Você sabe que no passado o Oriente ele era muito marcado pela questão do comércio de especiarias, de tecidos raros, de tingimento. E não diferente disso, a gente vê, estudando essa carta, que Lídia, essa primeira convertida de Filipos, ela não era uma cidadã qualquer. Ela era uma empresária do ramo de tecidos. E veja, olha toda a ligação aí da cidade que era um polo comercial, uma mulher empreendedora na cidade de Filipos, chamada Lídia, por conta dessa comunicação intercultural de uma grande cidade ali da colônia romana chamada Filipos, que é essa cidade que envolve aqui o ambiente da carta aos Filipenses. Por sua posição em relação ao Império Romano, Filipos desfrutava de alguns privilégios. Por exemplo, não havia impostos em indivíduo e da terra. Podia ser no Brasil assim, né, Mana Alice? Não tinha impostos. Ninguém pagava tributos porque era uma
colônia com alguns privilégios. Ou seja, o Império Romano entendia que a cidade de Filipos já servia ao Império com o seu potencial econômico. Então ela não precisava, os indivíduos lá, cidadãos da terra, não precisavam pagar impostos. Havia o direito de comprar e vender bens livremente naquele local. A lei romana dava proteção de direitos àquela população com com certas garantias, embora eles não fossem naturalmente romanos, mas filipenses, na Macedônia, que era uma colônia grega, eles desfrutavam de benefícios de cidadãos romanos. E aí por isso que Paulo faz um contraste muito grande entre esses dois povos, chamando a atenção para o fato deles serem primeiros cidadãos dos céus. Ele fala isso no capítulo 3. Vocês são da pátria celeste, vocês são peregrinos aqui. Porque eles se louvavam de terem uma série de direitos, como nós estamos vendo aqui. B. A lei romana permitia líderes governamentais locais, chamados pretores e lictores. Então, esses eram como se fossem prefeitos, vereadores ali da província de Filipos. A epístola de Paulo a Filipenses foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. Isso é um outro detalhe importante vermos. Até Atos 16, nós vemos a igreja caminhando ali pelo norte da África, pela região ali da Ásia Menor, onde Paulo teve algumas visitas, e aqui ele para em Filipos e ali planta a primeira igreja na Europa, no sul da Europa, naquela região das colônias gregas. Quando está lá em Atos 16:9, é a visão de um homem macedônio dizendo para Paulo: passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Esse é um outro contexto que nos ajuda a entender. O caráter da epístola aos Filipenses passa pela palavra alegria, regozijo, que aparecem frequentemente nessa epístola. E Paulo parece estar rindo alto de tanta alegria. Quanto mais a gente vê essa expressão, mais a gente se convence disso. Porque Paulo, com as suas palavras, mostra para nós um coração leve e alegre, apesar das algemas que ostenta, do ambiente insalubre de uma cadeia que não é com todos esses privilégios da lei de execução penal como temos hoje, com direitos a ser garantidos, 3 alimentações ao dia, nada disso. Nada disso. Pouquíssima ventilação, iluminação precária, insalubridade, falta de higiene, proliferação de diversas doenças sem tratamento. Esse era o ambiente de um cárcere no tempo e principalmente no contexto romano, que não tratava nem um pouco bem os seus escravos e prisioneiros. Tal qual os exemplos de mortes por execução que tinha no seu tempo, como a crucificação, por exemplo. Mas mesmo assim, Paulo manifesta uma grande alegria. O conteúdo da carta nos fala de uma bela maneira de estudá-la, mas de uma maneira prática. É uma carta que, diferente da carta aos Efésios, que tem muita doutrina, mas também prática, dividida. Carta aos Romanos, mesma coisa. Nós estamos ainda na parte doutrinária da carta aos Romanos. Nos próximos 2 domingos se encerrarão. No domingo dia 17, quando nós retornarmos, se Deus permitir, nós vamos começar a parte prática, no capítulo 12 em diante. Mas a carta aos Filipenses, ela é claramente prática e vai com a sua mensagem no âmago das necessidades da comunidade de Filipos, com mensagens práticas que nos ajudam nessa caminhada. Como nós vamos ver aqui. Primeiro, ele começa no capítulo 1, dizendo quem Jesus é. Quem ele é? É a nossa vida. Ele é tudo que eu tenho. Quem Jesus é? No capítulo 2 ele fala, ele é o nosso padrão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, não julgando como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E tendo assumido a forma de servo, não é? Suportou a morte de cruz, por obediência ao Pai, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Em Filipenses 3, ele fala que Jesus é o nosso alvo, deve ser a nossa meta, não olhando para as coisas
terrenas, mas para as coisas do céu. E finalmente no capítulo 4 ele diz que ele é a nossa força e suficiência. Posso desfrutar de momentos maravilhosos na vida, posso também suportar desânimo e dificuldades. Tudo posso naquele que me fortalece. É nesse contexto, tem gente que usa esse texto, né, para dizer assim, eu posso tudo, quero ver quem pode comigo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você está lendo errado esse texto, se você compreende dessa forma. Na verdade, esse texto nos fala de confiança plena no Senhor. Esse texto nos fala de podermos suportar toda e qualquer dificuldade. Desfrutando, não enfrentando, desfrutando dos momentos bons e enfrentando os momentos difíceis. Porque tudo podemos. É Ele que nos fortalece. Posso ser rico, posso ser pobre. Posso ter fartura, posso ter migalha. Posso estar vestido e também nu. Posso enfrentar liberdade e também estar em algemas, como ele estava. Tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que me fortalece, não são as circunstâncias. É Ele que me dá vigor, não é a doença. É Ele que me dá ânimo e coragem. Não são os aplausos e os tapinhas nas costas. É Ele que nos encoraja para viver. Não as boas notícias. A única boa notícia que temos e que precisamos é que é a salvação em Cristo. Porque a sua graça nos basta. Qual é o objetivo final de tudo isso? Unidade em Cristo. Porque se somos um com Cristo nesse sentimento de alegria, nós encontramos conforto para as situações na comunidade. Veja como é que Paulo ele não deixa de ressaltar em cada uma de suas cartas, e temos visto isso quarta após quarta, em cada carta de Paulo que nós estamos estudando aqui no nosso estudo panorâmico, o quanto é importante a vivência da comunidade, o quanto não se pode crescer na fé sozinho, o quanto não se pode enfrentar os problemas da caminhada da fé isoladamente. Precisamos estar juntos, queridos. E juntos nós enfrentamos as dificuldades crescendo em unidade, porque este é o objetivo final de entendermos que Jesus é a nossa vida, o nosso padrão, o nosso alvo, é a nossa força e suficiência. Sabe por quê? Porque na hora que você não entende isso, alguém aqui pode te ajudar. Na hora que eu não compreendo e não enxergo essa grande e maravilhosa graça de Deus, você me ajuda com isso. E a gente vai gradativamente avançando nesse propósito e objetivo. Quais os sentimentos de Cristo em nós? Filipenses 1 é a união. Em Filipenses 2 é a humildade de Cristo, o servo. Não julgou ser Deus e Ele é, mas assim mesmo se humilhou. O zelo pela doutrina e pela nossa vida com Deus, focando nas coisas do céu. E contentamento em toda e qualquer circunstância. E qual é o objetivo disso? Vamos ver todos juntos? Unidade em Cristo. Depois ele nos mostra quais as principais lições de Cristo para nós. No capítulo 1 é o sofrimento por amor. Ele está em algemas, mas por quê? Ele não é escravo de Roma. Capítulo 1, verso 1, lê comigo. Paulo e Timóteo. Mas ele não está preso em Roma. Ele não devia dizer que servo de César, escravo de Roma, do Império Romano? Escravo de Cristo. Escravo do seu Senhor. Ele tem a compreensão certa. Como ele diz no verso 12. E eu quero, irmãos, que saibais, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito ou benefício do Evangelho. Sofrimento por amor de Cristo. Ele sabe que ele está lá suportando algemas, não porque pelo poder do Império Romano ele está enfrentando uma pena injusta por ter pregado o Evangelho. Ele sabe que tem propósito. A guarda pretoriana creu na sua pregação. Ele tinha que estar lá. Metade das cartas que Paulo registra é na ocasião da cadeia,
Do lado de fora ele não tinha nem tempo. Ele tinha que estar lá para ser usado por Deus para registrar as Escrituras. Ele olha para Deus e fala: Senhor, eu estou numa cadeia, eu vou aproveitar o meu tempo. Eu não vou desperdiçar, eu não vou ficar reclamando, não vou ficar me lamuriando. Sofrimento por amor do Evangelho. Lições de Cristo para nós, no capítulo 2, submissão ao Pai. Cumprir a vontade dele, mesmo que se importe para nós em muitos momentos, humilhação. Como Cristo enfrentou e nem por isso deixou de ser Deus. E Deus o exaltou. Olha a lição. Com a lição de Cristo, capítulo 3, salvação pela graça. E no capítulo 4, santificação pela obediência. E isso traz para nós o que, queridos? Unidade em Cristo. Alguém queria falar? Vitor Osvaldo, o microfone aqui vai ir para o nosso irmão. Assistindo um podcast há um tempo atrás, eu ouvi um comentário de que Paulo, não somente Paulo, João também e Pedro, mas principalmente Paulo, deu muito trabalho a Roma quando estava no cárcere, não somente por suas cartas, mas também porque havia sempre um convertido, seja o carcereiro, seja um guarda, um soldado, que estava ali para vigiá-lo e acabava sendo convertido, acabava sendo convencido. E interessante que a guarda pretoriana, nos últimos momentos de Paulo, foi uma grande pedra de tropeço para Roma em si, como humilhação, né? Porque a guarda pretoriana era a principal guarda, a principal unidade, é a unidade de elite do exército romano. E boa parte dela estava sendo convertida por Paulo. Pouco a pouco, um a um, e sempre havia um convertido. Isso é interessante. Também aconteceu com João em Patmos e com Pedro, né? E um outro detalhe interessante sobre isso aí, obrigado pela contribuição, presbítero, é a língua do Novo Testamento. Quem sabe me dizer qual foi o idioma em que originalmente foram escritas as cartas, como essa de Filipenses, no Novo Testamento? Grego koiné, que era o grego usado pelos soldados romanos. Olha a estratégia desses homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Fizeram de uma forma tal que eles dominassem aquilo ali para quando eles fossem ler, porque eles tinham que ler, sabe para quê? O Império Romano determinava que os soldados fizessem toda a leitura de correspondências dos presos cristãos. Para quê? Para ver se eles não estavam forjando alguma rebelião, alguma estratégia. E os apóstolos pensando, já que vocês vão ler tudinho, então eu vou escrever na língua de vocês para não ter nem dificuldade, ainda vou facilitar a vida de vocês. Pode ler tudo. Aqui não tem revolução, aqui tem obediência. Ele fala de respeito à autoridade, ele fala de submissão. E isso escandalizando os guardas quando liam para fiscalizar as cartas. Veja só como é que Deus é providente. Grego, koiné, o idioma ou o vocabulário dos soldados romanos. Mas ainda há outras lições, meus irmãos, importantes. Por exemplo, quais os resultados práticos que essa carta nos ensina? No capítulo 1, viver em Cristo. No capítulo 2, pensar como Cristo. No capítulo 3, conhecer a Cristo. E no capítulo 4, ter paz em Cristo. E o objetivo final disso é o quê? Unidade na fé. No seu conteúdo, meus irmãos, nós vemos ainda nessa carta algumas importantes doutrinas, como por exemplo a kenosis de Cristo. Filipenses 2, de 5 a 11, era uma música, era um cântico que os primeiros cristãos cantavam. Como um corinho, como uma música ali para eles se confortarem.
eles diziam uns aos outros: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem muita evangelização aqui, você não percebe. Aqui ele está falando da encarnação de Cristo. Ele assumiu a forma de servo, de homem. Doutrina da encarnação. Aqui ele fala que Cristo se humilhou esvaziando-se. Isto é, kenosis. A palavra grega que fala de esvaziamento. E é o que nos fala da grande prova de amor que Cristo traz a mim e a você, que é ter deixado a sua majestade para viver como um de nós. Isso não significa que ele deixou de ser Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas isso significa dizer que ele não precisava passar pelo que ele passou. Esse foi o esvaziamento dele. A humilhação da cruz, por amor a mim e a você. Esse texto destaca essa teologia da encarnação. A kenosis, o esvaziamento, num lindo hino de exaltação que era cantado pelos crentes do primeiro século. E Paulo ele tinha muito isso. Ele era um cara muito atualizado. Quando ele escreve a carta a Tito, que a gente vai chegar lá, ele cita poemas epicuristas dos seguidores de um grande filósofo da ilha de Creta chamado Epicuro. Quando ele fala daqueles irmãos serem hipócritas, não é? Amantes do seu ventre. E aqui ele usa também uma referência popular. Eu gosto muito dos meus sermões de volta e meia trazer uma referência de um poema para contrastar com uma mensagem. Como eu preguei aqui em 1 João capítulo 3 sobre o amor, e citei aquela grande poesia de soneto de Vaz de Camões, né? Quando ele nos menciona, né, o amor, né, fogo que arde sem se ver, né? Aquele que todo mundo já conhece. Então, a gente olha Paulo usando muito essa estratégia, essa ferramenta, que é trazer a atenção do seu leitor para uma coisa que estava acontecendo. Era um cântico que eles cantavam, esse texto de Filipenses 2, de 5 a 11, que destaca essa doutrina da kenosis de Cristo. Acho que eu passei algum aqui, não, tá certo. Ameaças externas, a semelhança de outras igrejas do primeiro século, já falei isso, a igreja em Filipos também sofreu com algumas ameaças externas. Paulo alertou aqueles cristãos a serem seus imitadores e observarem bons testemunhos na igreja, como ele diz lá em Filipenses 3, 17. O que ele diz lá em Filipenses 3, 17? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda. Então, assim como todas as outras igrejas neotestamentárias, a igreja de Filipos também não estava imune às influências externas e precisavam vigiar com isso, mantendo uma conduta irrepreensível e um testemunho cristão agradável aos olhos de Deus. Os inimigos primeiros são citados aqui, esses inimigos externos, como sendo os judaizantes. Está lá em Filipenses 3, 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Falando ele aqui do que, meus irmãos? Dos judaizantes, que suscitava essas questões de legalismo, de vivência externa da fé. Ele responde isso em Filipenses 3,3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Circuncisão é a fé, a regeneração, é o novo nascimento. Ele cita aqui esses judaizantes como cães.
E diz que, diferente deles, nós não devemos nos gloriar no corte de um membro, na aparência externa da fé, mas devemos nos gloriar em Cristo. Ele cita esses judaizantes como maus obreiros e diz que nós não devemos adorar a Deus pelo nosso próprio pensamento, mas adorá-lo em espírito. Os judaizantes defendiam a falsa circuncisão e Paulo diz que nós somos a circuncisão. Nós somos a prova maior de que Jesus muda e transforma vidas. Mas também não só os judaizantes. Cita aqui como inimigos da fé também os gentios e libertinos, como está lá em Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, e que só pensam nas coisas terrenas. Paulo chama eles de inimigos da cruz, que só se preocupam com coisas da terra. Mas ele diz que nossa pátria está nos céus, como diz no verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Há 6 temas, pelo menos, que são fortemente destacados, não apenas a alegria e a unidade, mas Paulo fala aqui da alegria, nesses muitos versículos aqui da carta aos Filipenses, também de paz, ansiedade, falando que devemos entregar diante do Senhor a nossa preocupação, repetindo o que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 5 e 6, no Sermão do Monte. Fala sobre pessoas, relacionamento de gente, fala sobre relacionamentos e também sobre ética. São alguns dos temas. E algumas curiosidades, a palavra alegria, com os seus sinônimos e nuances, aparece 16 vezes nessa carta. Filipenses é considerada por isso, por muitos, como a carta mais alegre e afetuosa do apóstolo Paulo. A igreja em Filipos participou ativamente com o ministério de Paulo, enviando auxílio ao apóstolo em pelo menos 3 oportunidades. 2 vezes quando ele estava em Tessalônica, como está lá em Filipenses 4,16, e 1 vez quando ele estava em Corinto, como ele diz aos coríntios, tentando motivá-los à contribuição à grande coleta, como está lá em 2 Coríntios 11, 9. Em Filipenses não encontramos qualquer citação ao Antigo Testamento. Uma coisa que é um pouco curiosa, porque Paulo em todas as outras cartas cita algo com respeito à lei de Deus. Provavelmente ele aqui não estava muito preocupado com algum problema doutrinário da igreja de Filipos. Ele vê que eles estão firmes no evangelho que ele havia deixado com eles, mas seu problema era prático. Por isso ele foca muito na carta para falar da prática da vida cristã e não se detém muito nessa, que era uma das suas marcas nas outras cartas, citando a lei de Moisés, os escritos e os profetas. E também devido à pouca presença de judeus naquela cidade quando Paulo chega lá. Era uma igreja primordialmente formada por gentios. A igreja de Filipos, já falamos aqui, foi a primeira igreja da Europa. E a gente parte para a nossa conclusão. Hoje, nós vimos, meus irmãos, que a carta aos Filipenses poderia perfeitamente ser chamada de a carta da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. O estudo dessa epístola nos mostra como o apóstolo Paulo expressou alegria, mesmo nas situações adversas, quando ele estava preso. Isso deve nos motivar, queridos, também a buscarmos o Senhor, contentamento, alegria, quando estamos enfrentando dificuldades, lutas, provações, porque são nesses momentos que Deus acrescenta fé e nos ajuda a vencer o maligno. Que Deus nos abençoe, queridos, que nós possamos crescer, pois Ele nos escreveu, tudo posso naquele que me fortalece, e ainda diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Portanto, não nos esqueçamos que a razão de toda alegria é Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque se temos o nosso sentimento com Ele, sabemos que o Senhor tem planos para nós, e mesmo que tenhamos que enfrentar também o nosso carregar da cruz, Ele tem para nós reservado galardões no céu com o nosso Deus e Pai por toda a eternidade. Queridos, vamos ficar de pé antes de encerrar a gravação.
Nós agradecemos a você que participa conosco aqui presencialmente e deixamos o convite a você que nos acompanha e acompanhará depois no YouTube da IPA para estar conosco aqui presencialmente partilhando desse grande banquete da fé que é o estudo panorâmico da Bíblia. Estamos quase encerrando, mas ainda há tempo de você tomar assento conosco e desfrutar das delícias da comunhão do povo de Deus. Vou pedir que o microfone seja levado ao nosso irmão diácono Edson Baldez, que nos elevará